Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar contigo nessa reflexão, com base na meditação de 25 de janeiro, cuja leitura do dia ela é em Romanos 1 e Gênesis 41. Eu quero compartilhar com você Romanos 1, 16, 17. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, será uma bênção para a glória de Deus. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre ou se revela, se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Deus é todo poderoso. Nada é impossível para Ele. Vários textos na palavra nos mostram como Deus, pelo seu poder, Ele agiu, tem agido, como Ele é poderoso. Vemos na criação, na cura, nos milagres, no cuidado do povo, firmando na fé, restaurando vida. Temos vários exemplos mesmo. Agora, nós temos a consciência de que a maior manifestação do poder de Deus é a salvação que há em Cristo Jesus, por meio da exposição fiel do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a questão. Porque nós queremos confundir, não queremos confundir, mas acabamos por confundir, achando que a expressão do poder de Deus ela resulta em sinais, em prodígios, em milagres. Por exemplo, aquela igreja que eu não vou citar o nome, mas você sabe que na fachada dela você tem a foto ali do responsável, do líder, e às vezes aparece a da esposa também, às vezes com um chapeuzinho de boiadeiro, e tem uma mão, ou duas mãos, se eu não me engano, não lembro agora, tem um globo terrestre no logo, e tem sempre uma frase escrita assim: a mão de Deus está aqui. Uma certa arrogância, como se Deus agisse naquele lugar, nos outros não. Um outro exemplo disso, uma igreja aqui próxima onde eu moro, na divisa com o bairro vizinho, e a igreja, né? Não sei se é, mas um local inaugurado, o local inaugurado, tá? Não digo a igreja inaugurada, local inaugurado há alguns meses, e na fachada você tem ali claramente a foto do responsável, dizendo que ele é um profeta e que ali era um local de sinais, de milagres, de revelações. Muitas pessoas elas acabam colocando o coração nisso. E Deus age de várias formas, demonstrando seu poder. Deus age poderosamente quando Ele restaura uma família. Deus age poderosamente quando abre uma porta de emprego para quem está precisando. Deus age poderosamente quando dá livramentos, em situações, ok? Quando cura de enfermidades, quando ressuscita mortos. Deus é maravilhoso. E Ele faz, sim. Porém, nós nos equivocamos achando que essas coisas elas são a maior expressão do poder de Deus. Nós vemos a natureza do jeito que ela é sustentada, não apenas como foi criada, mas as leis da natureza que governam o cosmos, vamos chamar assim, governam a física,
a botânica, a biologia. Isso tudo é o poder de Deus. Nós podemos testemunhar do poder de Deus. Tem algum vídeo aqui no canal, dentro de uma pregação, em que eu conto testemunho de como... Eu até tinha extraído o vídeo, mas não sei se ainda mantive, contando sobre como Deus operou poderosamente quando eu era estéril. E hoje eu sou pai de uma menina maravilhosa, serva de Deus, de 5 anos de idade. Mas essa não é a maior expressão do amor de Deus, do poder de Deus. A maior expressão do poder de Deus é a salvação de todo aquele que nele crê. E isso que nós precisamos entender. Nós cremos que o Evangelho é suficiente para ser gerada a fé salvífica, ou ainda pensamos que artifícios são necessários? Vou fazer tal coisa para segurar a pessoa. Estão precisando segurar os jovens na igreja. Estão precisando chamar as pessoas, atrair as pessoas para participarem dos cultos. Está ali, mesmo que não seja um culto, um evento, para que nós possamos ganhar pessoas para Jesus. Tem certeza que essas coisas são o poder de Deus para a salvação? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo, a palavra de Deus é que vai te instruir como você ser salvo. É por meio do Evangelho. A Bíblia nos mostra que o poder de Deus, ele não é nosso. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se uma vida se rende a Cristo, se alguém é transformado pelo poder, por meio do Espírito Santo, pelo poder da palavra implantada no coração, se alguém ali é fortalecido, é erguido, é liberto, é sarado no seu interior, se alguém se rende a Cristo, esse poder não é nosso, sabe? Você está aqui acompanhando essa reflexão, e eu sei que alguns irmãos deixam comentários. A Deus sempre toda a glória. O poder não é meu, jamais será, ou de qualquer outra pessoa, mas é de Deus. O poder pertence a Deus. Inclusive Salmo 62, 11 nos diz isso. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A Bíblia nos mostra que o poder de Deus, ele é excelente. Jó 36, 22. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Ainda vemos a Bíblia dizendo que o poder de Deus é motivo de louvor. Salmo 151 e 2. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. O poder de Deus, ele deve ser conhecido. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus, a Bíblia nos mostra que por ele nós ressuscitaremos. 1 Coríntios 6, 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Vemos ainda que, em relação ao poder de Deus, nele apoiamos a fé. 1 Coríntios 2, 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ainda sobre o poder de Deus, vemos que por ele fomos chamados. 2 Timóteo 1, 8 a 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu pela a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Vida e incorrupção tornadas à luz pelo Evangelho. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, segundo o propósito de Deus. Então, a Bíblia nos mostra sobre o poder de Deus que ele é a palavra da cruz. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. O poder de Deus é Cristo. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, lembra dos chamados que eu falei anteriormente? Tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ainda em relação ao poder de Deus, nele nós estamos guardados para a salvação. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Quem é que guarda a mim e a você nesses tempos difíceis, nesses tempos em que a igreja tem apostatado? Quem é que guarda o meu e o teu coração nesse tempo onde ao nosso redor as tentações estão tão terríveis? Quem é poderoso para fazer isso? Deus. Estamos guardados no poder de Deus para a salvação. Agora, por quê? E o versículo termina falando, versículo 5 de 1 Pedro 3, já prestes para se revelar no último tempo. Agora, ele já tem sido revelado por meio do Evangelho, manifestado por meio do Evangelho. Por que esse poder precisou se manifestar e vai se revelar plenamente, nos salvando plenamente no último tempo? Por quê? No mesmo capítulo 1 de Romanos, nos versos seguintes, nós lemos 16 e 17, ok? Nos versos seguintes, nós vemos a razão disso. O porquê o Evangelho é o poder de Deus. Por que Deus usa o Evangelho para salvar aquele que crê? Versículo 18 de Romanos 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque a ira de Deus vem. Porque se você ou eu não cremos em Jesus, sobre nós permanece a ira de Deus. João 3,36 nos mostra isso.
Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Por causa do coração insensato e obscuro, que não glorifica a Deus, que tem a sua visão sobre Deus deteriorada. Mesmo tendo a revelação de Deus, tal pessoa se nega a ter a visão correta de Deus. Essa pessoa está na rota de colisão da ira de Deus. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É por isso que a pregação da palavra ela é fundamental. Você vê um mundo, uma sociedade em que muitos são ateístas, negando a existência de um Deus pessoal. Outros não são ateístas, mas são agnósticos. Não negam a existência de Deus, mas negam a possibilidade de conhecimento de Deus. Se existe um Deus, não sei, não dá para saber. Muitos são materialistas. Em que sentido? Negam a existência do espírito ou dos seres espirituais e que para eles tudo é a matéria em movimento. Morreu, acabou, por exemplo. Ou não existe coisas além disso aqui. Alguns são panteístas, onde Deus e o universo formariam uma unidade e constituiriam um todo indivisível, ou seja, o mundo é Deus e Deus é o mundo. Já viu aquilo da pessoa estar reverenciando árvores, jardins, animais, como se fossem Deus? Os politeístas, que afirmam a existência de vários deuses e deusas, negando a existência de uma divindade absoluta, como a Bíblia nos ensina. Alguns são deístas, crendo que uma divindade fez o mundo e tudo que nele há, transcende a sua criação, ok? Mas não interfere naquilo que criou, nas leis que criou, né? Nas leis naturais, por exemplo. Não interfere e é um Deus ausente. Não se mistura a criação, está acima da criação, mas não interfere na criação. O dualismo, no sistema filosófico que admite a existência de duas substâncias, dois princípios, duas realidades, duas forças cósmicas, duas energias opostas que formam o universo todo que nele há. Há quem enxergue dessa forma. E o neo-evangelicalismo, que você está cansado de me ouvir aqui de chamar de gospel. A igreja apóstata dos nossos dias, como a igreja de Laodiceia, que faz avaliação errada de si mesma e não reconhece que não está em Cristo. Para cada um desses, estejamos nós envolvidos nisso ou não, não há desculpa diante de Deus. Nós lemos inexcusáveis, finalzinho do versículo 20, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Deus se revela por sua criação. Quem não o glorifica, não é grato a ele, evidencia que o está ignorando, e isso é indesculpável. Continuando o texto, diz o seguinte, 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Né? Todos esses se demonstram sábios no seu conhecimento de Deus, da espiritualidade ou da ausência dela. Se dizem sábios, mas se tornaram loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deus entrega ao pecado. Você quer? Você tá desonrando a Deus? Ah, é? Está deixando de entregar toda a glória a Deus? Está seguindo e servindo ídolos no seu coração? Está mudando a verdade divina em mentira? É assim? Então tá bom. Você está largado de mão por ele. E entregue a seus desejos pecaminosos. O texto ainda continua dizendo: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Se a essência é conhecer a Deus, a essência da vida eterna, João 17,3, ok? E a vida eterna é esta: conhecer a Ti como único Deus verdadeiro e ao Cristo que Tu enviaste. Então, se a essência é conhecer a Deus e ser conhecido dele, quem ignora conhecer a Deus é largado de mão por ele e mergulha na prática do pecado. Ouça, por que será que você está aprisionado nessa prática do pecado e você não consegue se responder? Por que você não abandona ela? Talvez você esteja desprezando o conhecimento de Deus e ser conhecido dele. Quando isso acontece, versículo 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Você está entendendo? Versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ou seja, tais pessoas estão em rota de colisão com a ira de Deus. Mesmo sabendo que a ira de Deus é vindoura, permaneceremos na prática do pecado ou aprovaremos as obras das trevas? Responda a si mesmo. Nós precisamos nos arrepender. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas se a tua vida demonstra que você não crê em Deus, sobre você permanece a ira de Deus, o juízo na tua vida é certo, se você não se arrepender. Se você não se arrepender, amanhã pode ser muito tarde. Você precisa tomar uma decisão antes que a sua vida aqui na terra termine. Logo, diante desse quadro aqui que Paulo escancara, sabe? Paulo abre o jogo, revela como é a humanidade. Diante disso, o que a humanidade precisa é da pregação do Evangelho. Paulo começou no versículo 18, porque
explicando o que ele acabou de falar. O que ele acabou de falar? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E fala que o justo viverá, que nele se revela a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Por quê? Por causa desse quadro da humanidade. Eu concordo com o que escreveu Hernandes Dias Lopes num livro, certa vez, que diz assim: a humanidade está ávida por tudo aquilo que lhe possa oferecer esperança. E talvez o que te ofereça esperança não é o que você tem ouvido nessas reflexões, mas talvez a tua esperança esteja nas coisas daqui dessa terra. Se você espera nas coisas aqui dessa terra, você é o mais miserável do ser humano. Primeiros Coríntios capítulo 15 nos diz isso. Continuando o texto. Nesse mundo marcado pela guerra, pela violência, pelo desbarrancamento da virtude, toda a mensagem que visa levantar a cabeça das pessoas, oferecendo-lhes a felicidade, os louros da vitória, é acolhida com aplausos ruidosos e efusivos. Cansei de ver isso. Aquela palavra de motivação. Está na moda. Eu era um dos que aplaudia, tá? Inclusive. Está na moda hoje o homem pensar que ele é uma miniatura de Deus e que todas as leis do sucesso estão latentes no próprio homem. Eu me resolvo, eu me basto. Eu sou suficiente. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de esperança. Eu não preciso pensar no porvir. Acaba aqui. Ou se não acaba aqui, a minha visão do porvir é diferente do que a Bíblia diz. Então, tanto fez como tanto faz. Arrependa-se. Continuando o texto. Basta fazer cócegas no seu íntimo e acordá-lo como um gigante. O homem moderno, de fato, é um prodígio. Conquistou no campo da ciência e da tecnologia vitórias estupendas. Entretanto, ele continua sendo paradoxalmente um ser caído, fraco, doente no sentido moral, morto espiritualmente, muito necessitado e dependente da misericórdia de Deus. O homem sem Deus é o ser arruinado, desfigurado, embrutecido. Esses aqui de Romanos 1, 18 a 32. Você e eu sem Jesus. Continua o texto. Os princípios do sucesso genuíno não estão escondidos no tesouro do coração humano. Pelo contrário, esse coração corrupto e enganador é a fonte de toda a desgraça que avilta e destrói a raça humana. Fecha aspas. Se nós vimos aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se revela, se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para que ele manifeste a sua justiça. O Evangelho é o poder de Deus para justificar-nos. O poder dessa grandiosa salvação para aquele que crê, desviando da ira de Deus, é revelado na justificação. O que é isso? Justificação. O que é a justiça de Deus? É quando Deus nos declara sem culpa por nossos pecados por meio da fé em Jesus. Ele, o Senhor Jesus, o justo, morreu pelos injustos, 1 Pedro 3,18, sofrendo a punição por nossos pecados em nosso lugar através do sacrifício na cruz. Então, o meu pecado e o seu pecado, eles ofendem a Deus, não importa qual quer que seja. Ah, mas o meu pecado eu não firo ninguém, não é contra ninguém, é contra Deus. Como não? Quando nós pecamos, o pecado ofende a Deus. E porque todos nós pecamos, porque somos descendentes de Adão,
estamos afastados da glória de Deus, somos separados de Deus. E não apenas isso, mas já estamos condenados a eternamente continuarmos longe da glória de Deus, num local de sofrimento eterno. De sofrimento eterno. Só que, sabendo disso, Deus ele então intervém na nossa vida. Ele enviou Jesus, propôs desde a fundação do mundo que o Cordeiro fosse morto, para que por meio da punição dos nossos pecados sobre Jesus na cruz, por Jesus ser justo, jamais ter pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, pelos nossos pecados, morreu a nossa morte no nosso lugar, para que nós vivamos a sua vida. Então a justiça que é atribuída a Jesus, que jamais pecou, Deus imputa essa justiça, essa ausência de culpa, essa sentença de inocência, sem culpa. Deus imputa sobre nós. A cédula de dívida, o escrito de dívida contra nós, ele é rasgado. Você está entendendo? Então, o Evangelho é o poder de Deus para que você e eu sejamos justificados pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus é pela fé. Romanos 3, 21 e 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Deus quer salvar todos. A justiça de Deus ela é gratuita, continuando Romanos 3, agora versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justiça de Deus nos reconcilia com Deus. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança na glória de Deus. Temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Deus. A justiça de Deus nos une a Cristo. Filipenses 3, 8 a 12. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, ele quer ganhar a Cristo, conhecer a Cristo, quer ganhar a Cristo, quer ser achado em Cristo, porque ele está preso por Cristo. Agora, como? Como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele seja uma verdade na nossa vida. Como acolher o poder de Deus que interveio em nossa história pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto nos diz aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fé. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Como? Pela fé. Efésios 2, a partir do verso 1.
E vos vivificou, estando vós retrato daquele que não tem Jesus. Romanos 1, 18 a 32. E vos vivificou, estando... É o retrato de Romanos 1, 18 a 32, mas estou lendo Efésios 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas ou delitos e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Continua o versículo 4. Mas Deus, oh Senhor, mas Deus, uma pausa, se acompanhou. Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vivíamos segundo o curso do mundo, segundo o pecado e segundo o diabo, ok? Filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. Que ira? A ira de Deus que se manifesta dos céus, o juízo de Deus, ok? Mas no versículo 4, Efésios 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus, é aquilo que eu costumo dizer, talvez você já tenha escutado, Deus comprou a minha briga. Deus comprou a sua briga. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia em Jesus. Creia que Ele é o Filho de Deus enviado para a sua salvação. Confie que a obra dele na cruz ela é suficiente para te redimir dos seus pecados, para te justificar, te tornar sem culpa, para te reconciliar com Deus, para te dar paz com Deus. E comprometa-se com os ensinos de Cristo, comprometa-se a viver como verdadeiro discípulo de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Como sempre tenho deixado no link no comentário de destaque, deixando os links da meditação, do plano de leitura, para você acessar reflexões de cada capítulo de toda a Bíblia, reflexões do ano passado, lá o PDF no grupo do Telegram, e a playlist também com todas as reflexões até aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso à salvação que há em Cristo Jesus, por meio da exposição fiel do Evangelho, o poder de Deus.